Salve, Miguel. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Em você? primeiro lugar, queria agradecer aí você, o pessoal da Independente, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando sobre o Bahia, que é uma coisa que eu adoro. Faço minhas suas palavras aí sobre a tragédia da torcida do Corinthians, né? É muita pena. A gente também aqui de Brasília sempre se desloca para Goiânia, lugares perto aqui para ver o jogo do Bahia, já que o Bahia joga muito pouco aqui. Então, sempre é triste ver uma coisa dessa com a torcida do Corinthians ou qualquer torcida. E aí estamos à disposição, falar sobre o jogo de ontem, falar sobre o livro que eu estou lançando aí sobre a década de 80. Eu acho que é uma década que é muito importante para o Bahia, não só pelo título nacional, mas por tudo que leva ao Bahia esse título nacional. É uma década que o Bahia tem muito a aprender e repetir coisas que ele fez na década de 80. Estamos à Ô disposição. Miguel, Elton Serra tem um livro que fala da década de 70, né? Exato. O seu seria uma continuação? Cara, engraçado, quando eu comecei a escrever o livro, que eu botei o nome do livro Anos 80, o nome do livro é Mais um Bahia, Anos 80, uma década de conquistas. Eu não conhecia o livro de Elton. Sei. E depois que eu fui conhecer, aí depois eu até mandei mensagem para ele no privado, um dia brincando, falei, pô, Elton, sem querer eu fiz a continuação do seu livro, desculpa aí se você estava pensando em fazer a continuação. E assim, Elton se mostrou um cara extremamente simpático. Nunca tinha conversado com ele, consegui o WhatsApp dele por um terceiro e conversei com ele. Ele me deu dicas sobre a editora, sobre o livro. E aí eu até brinquei, falei, quem sabe um dia a gente não escreve junto os anos 90, né? Que não são tão felizes como os anos 70 e 80, mas é também uma história legal nos anos 90. Né? Não podemos esquecer do título de 94 com o gol de Raudinei no finalzinho ali, né? Muita emoção também. Mas não é uma continuidade. Eu acho que o livro do Elton, ele foca muito no Campeonato Baiano, no época campeonato. Uhum. Meu livro, ele é mais amplo. Eu pego praticamente toda a trajetória do Bahia na década, com ênfase até mais no Campeonato Brasileiro. Tem um texto específico para cada campeonato baiano, cada ano, os que a gente ganhou. O Bahia foi tetracampeão de 81 a 84, depois tricampeão de 86 a 88, então tem texto específico também nos títulos que a gente perdeu. E uma curiosidade é que a gente perde 3 títulos por vitória, né? 85, 89 e 90. Mas na prática, 85 e 89, quem derrota o Bahia é a Capoense. Né? O Bahia não perde os Bavis nas finais do campeonato. O Bahia se enrolava com a Capoense, depois ia lá e aproveitava o vacilo do Bahia e ganhava. Mas, assim, aí o livro foca muito no Campeonato Brasileiro, né? Eu escrevo bastante. Então, assim, tem muito uma história do Bahia que nos anos 80 o Bahia era imbatível. O livro, eu acho que mostra um pouco que não é bem por aí, entendeu? A gente teve algumas campanhas, como 83 e 84, que foram bem fracas. Fraca, 84 foi uma campanha muito ruim. Mas o Bahia mostra uma resiliência e uma recuperação a partir de 85. E aí eu acho que tem de louvar o trabalho de Piton na Federação Baiana, que é quando da Bahia começam a ter uma arrecadação melhor no campeonato estadual, que na época o campeonato estadual demorava 7 a 8 meses, né? Dominava o cenário nacional. Então, se você tivesse um campeonato estadual deficitário, dificilmente você conseguia fazer um campeonato brasileiro bom. E aí o Bahia, em 86, monta uma máquina. Né? O time do Bahia, em 86, é realmente uma máquina. O Bahia contratou 11 jogadores de uma vez só, né? Entre eles, Bobô e Claudiadão, né? Talvez a melhor dupla de área que o Bahia já teve, eu acho que só comparada ali a Douglas e Beijoca, Douglas e Picolé, a dupla de área Bobô e Claudiadão é fantástico, né? Então, 87, Copa União, aquela confusão toda, e 88 a gente sabe como acabou, né? E 90 também com a campanha fantástica. Então, assim, eu conto detalhes de todas essas campanhas, e em especial de 88, né? Certo. Ô Miguel, o Bahia perdeu, voltando aqui ao Baiano, né? Em 1980 o Bahia perdeu o Baiano, não foi? E acabou a sequência lá do Hepta, né? Exato. O que você atribui a perda daquele campeonato? Porque o Galícia que foi a final com vitória, não foi? Alguma coisa assim? O Galícia foi vice-campeão, o Galícia tinha um timaço, né, cara? O Galícia tinha o Washington, que depois brilhou
por uma década no Atlético Paranaense, depois no Fluminense, junto com o Assis. O campeonato de 80, eu acho que é um momento de transição, né? O Bahia vinha com um time do Hepta. Eu não trato de 80 no livro, eu começo a tratar de 81, mas 80 é um ano de transição. O Bahia vem com um time do Hepta já envelhecido, e aí começa a fazer modificações, alguns jogadores saem, e aí 80 é um ano de transição. O Vitória aproveitou bem esse momento e o Galícia tinha um time muito bom, né? O Washington era craque, né? Principalmente o Washington. O Galícia, na década, tinha alguns times interessantes, né? Assim, o time de 81 do Galícia revela Robson, né? Que depois vai para o Bahia e brilha no Bahia de 82 a 85. Um jogador pouco conhecido da torcida do Bahia, mas Robson era um jogador fantástico, né? É um ponta-direita que, por disputar a posição com o Osni, acaba de jogar na esquerda. E ele faz, de 82 a 85, ele faz quase 60 gols pelo Bahia, entendeu? Era uma média altíssima, era um jogador muito bom. E aí eu acho engraçado que o pessoal fala, não, foi os europeus que inventaram essa história de jogador jogar com a perna invertida, o atacante para cortar para dentro. Não, lá em 82 o Bahia já tinha isso, né? Com o Robson ali, Osni pela direita, o centroavante em 82 ainda era Dadá e Robson pela esquerda ali. Então, assim, em 80, eu acho que foi mais esse período mesmo de transição, entendeu? O fim de uma geração vitoriosa, muito forte. Desculpem pelo vitoriosa, né? Uma vez a geração vencedora. E aí o Bahia em 81, o Bahia faz de tudo para ganhar o título, porque era o ano do seu cinquentenário, né? Então o Bahia traz de uma tacada só Dario e Senna, que tinha sido ídolo do Vitória na década de 70. E o Bahia traz Dario e Senna, ganha o primeiro turno com os pés nas costas, aí começa a se enrolar no segundo e começa a contratar vários jogadores, fortalece nas finais e acaba ganhando em um Bavi fantástico, né, cara? O Bavi da final de 81 tem aí trabalho do Álvaro Brandão, né, do Albino Brandão aí no YouTube, procurem, que é um Bavi sensacional. O Bahia joga muito melhor que o Vitória, mas o Vitória abre o placar no final do primeiro tempo. E o Bahia, no início do segundo tempo, com Osni, com aquela fantástica posicionamento dele dentro da grande área, e depois com Gilson Gênio, uma jogada de craque de Dario, uma das melhores jogadas que eu já vi na Fonte Nova, o Bahia vira para 2-1 e ganha o título, né, no ano do seu centenário, e retoma a hegemonia do estadual, né? Uma coisa engraçada é que você, olhando as placares da época, a coisa que mais tinha é o Bahia precisa de um adversário, o Bahia precisa de um campeonato. Tão grande era a superioridade do Bahia no campeonato baiano, né? Entendi. Eu estou aqui, botei o link aqui, né, Miguel? Aqui é o link para o livro. Exato. Nesse link aí dá para acesso direto à página lá da editora. Assim, uma coisa assim, escrever o livro, cara, é difícil. É difícil porque... Quanto tempo? Cara, eu gastei quase um ano escrevendo, mas é um difícil que dá prazer, né? Porque você revê jogo, você assiste novamente, você se emociona novamente com alguns jogos. Agora, para achar uma editora, meu amigo, aí que é um trabalho triplicado. Eu realmente admiro hoje quem tem coragem de lançar um livro no Brasil. Então, assim, essa é uma editora pequena lá do Rio Grande do Norte e é especializada em livros de esporte. E aí, legal. Pesquisando muito na internet, eu encontrei, converso muito com o Rafael. Tenho até de pedir desculpa a algumas pessoas que já adquiriram o livro, que o livro estava previsto para agora, agosto, mas eu tive de fazer umas mudanças no livro, até depois que ele já tinha tido a revisão de português, aí acabou atrasando um pouco. Mas a notícia boa é que eu recebi hoje o livro diagramado. Então, o livro praticamente está pronto, agora é passar o olho essa semana, o mais rápido possível, para devolver para já ir direto para a gráfica, né? Então, imagino que em setembro começa a chegar. Quem entrar, então, no link aí, pode comprar o livro e recebe quando? Mais ou menos? A previsão é setembro. Setembro. A previsão agora é setembro. Agora, assim, eu recebi hoje, 4 horas da tarde, já comecei a ler, para ver se tem alguma coisa para consertar. Espero que não, para já começar a ir para a gráfica para rodar. A emoção foi grande, não foi não?
Cara, foi. Eu fiquei até com medo de olhar, para ser sincero. Falei, pô, vai que eu começo a olhar isso aqui e me decepciona, entendeu? Deixa passar um tempo aí. Esperei passar uns 20 minutos, ele lá, até tive coragem de olhar para ver, mas eu acho que tá legal. Tá bem interessante, até onde eu olhei lá, tá bem interessante. Deixa eu mostrar aqui, eu vou mostrar aqui um vídeo que você mandou, a gente mostra depois também. Vamos assistir o vídeo, depois a gente volta e comenta ele, porque a gente vai ficar no mudo aqui quando o vídeo joga, tá? Remo, cada minuto que passa é uma chance que se vai. Olha, Tairo. Rolou pra trás, chegou Gilson, uma bomba, é gol! Beleza. A gente viu aí um trecho de um gol. Esse gol foi em que partida? Cara, esse gol é onde o livro começa a ser escrito, né? Eu já morava em Salvador desde 80, eu sou do interior de Vitória da Conquista, e tinha ido algumas vezes na Fonte Nova. E meu pai caiu na besteira de me levar no Bahia Santa Cruz. Sim. Quando o Bahia precisava ganhar de 5-0, né? Uhum. Então esse aí é o segundo gol, o gol de Gilson, um cracaço, cara, que nesse jogo aí só não fez chover. E desde essa época aí que meu amor ao futebol virou uma paixão aguda pelo Bahia. Então, assim, eu até conto no livro que meu pai me tirou do estádio quando o jogo estava 4-0, pelo estado de nervo que eu estava dentro do estádio esperando o quinto gol. Quando saiu o quinto gol, eu estava na ladeira da fonte ali, saí correndo igual um maluco. Meu pai, calma, calma, calma. Então, assim, o livro começa a ser escrito exatamente aí. Eu até brinco com uns colegas meus, eu falo, cara, acho que foi o livro que mais demorou para ser escrito. Ele começou lá em abril de 81, com Bahia 5, Santa Cruz 0. Então, assim, é um jogo marcante para a nossa história, né? Porque, pô, a gente precisava ganhar de 5-0 e foi lá e ganhou de 5-0. Né? Com um show de bola de Gilson, uma atuação também muito boa de Toninho Taino, que também fez 2 gols, inclusive o quinto. E assim, não tem como esquecer, eu acho que quem estava na Fonte Nova nesse dia está marcado para sempre pelo Bahia, entendeu? Assim, é uma emoção demais você ver seu time precisar ganhar de 5-0 e fazer o 5-0. Né? E aí, na sequência, o Bahia pega o Flamengo, faz uma partida dura na Fonte Nova, empata em 0-0, e depois perde 2-0 no Maracanã, em um jogo que a gente teve chances reais de ganhar e eliminar o time que viria a ser campeão da Libertadores e do mundo, né? O Bahia teve chances reais de ganhar do Flamengo, né? Lá no Maracanã. Flamengo de Zico, Adílio, com todo mundo lá. O time do Bahia era muito bom. Um time que tinha Léo Oliveira no meio de campo, municiando um ataque com Toninho Taino, que era um meia que chegava muito. Era o nosso 8 da época, né? Sim. Gilson Gênio na esquerda. E o Disseu Catimba de centroavante, era um time bem interessante. Tanto que nesse ano o Bahia começa, esse jogo aí já foi pela Taça de Ouro, né? O Bahia começa o ano de 81 na Taça de Prata, que era tipo uma segunda divisão da época. Foi o campeonato baiano que classificava para o brasileiro. Como o Bahia ficou em terceiro, Galícia e Vitória foram para a Taça de Ouro, o Bahia foi para a Taça de Prata. Só que o campeonato, o Palmeiras também estava na Taça de Prata, o Curitiba estava na Taça de Prata, então o campeonato, na segunda fase, se você fosse campeão do seu grupo, você passava para a Taça de Ouro. Sim. E o Bahia foi campeão do seu grupo, na segunda fase. Aí foi campeão, passou para a Taça de Ouro e pegou um grupo com Corinthians, Ponte Preta e Santa Cruz. Muita gente acha que foi mata-mata esse Bahia e Santa Cruz, mas não foi, né? Foi um grupo de 4, o Bahia tinha tomado 4-0, e por coincidência, o último jogo era em casa contra o Santa Cruz e precisava ganhar de 5. Sim. E foi lá e ganhou, né? Então, assim, é um jogo que tem um texto à parte no livro. Não tinha como não escrever um texto só sobre esse jogo, porque o livro, de fato, começa aí, né? O livro muito bom. Escrito aí. Muito bom, parabéns. Vou pedir o meu aqui e acho que todo mundo aí que gosta do clube, que ama o clube, gosta da história do clube, e mesmo que não é Bahia, eu acho que vale a pena comprar o livro, ter na sua coleção, porque são registros assim que
não podem se perder, né? Essa partida Bahia e Santa Cruz é uma partida histórica, né? Eu queria só destacar um ponto. Vocês viram ali no livro, tem o vídeo, vocês viram no vídeo, tem o vídeo do gol e depois tem a imagem. Sim. Então, assim, foi um amigo meu aí de Salvador, grande amigo, Milton, e o cara é um gênio da informática. Então, ele fez vários gols, porque uma coisa que tem no livro, vou fazer um parênteses aqui, é tentar replicar um pouco o que era os anos 80. Sim. Nos anos 80 a gente não tinha internet. Passava um jogo por rodada na televisão. Era rádio, imagem, fotos. Então, no livro, a gente tenta replicar. A própria placar usava muita ilustração. Então, a gente trabalha no livro fazendo alguns gols por ilustração, outros formando tipo uma fotonovela, entendeu? Sequência de fotos. Show. Então, assim, esse colega meu, ele deu realmente um show, e aí ele fez valer mesmo a máxima de uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tá? E tem várias imagens dessas, várias ilustrações dessas que são exclusivas do livro, né? Então, são vários gols que a gente trabalhou, assim, ele é bem detalhista, engraçado que ele me mandava assim, pô, tá dando para ver aí a tornozeleira de Paulo Rodrigues fora do meião. Eu falei, pô, velho, você quer que eu veja isso? Pelo amor de Deus, ninguém vai reparar nisso, não. Ele, não, mas que ele jogava assim, tem ditado, que a gente replica também no livro o gol de Zé Carlos, né? Sim. Aquele gol dos 2-0 contra o São Paulo, aquele famoso gol. Sim. Então não tem como estar lá, né? Eu queria só, para encerrar sobre o livro, acho que eu queria fazer um agradecimento a dois craques que eu consegui para reforçar o livro, né? Um é o Juca Kfouri, jornalista conhecido, ele faz o prefácio do livro, e o outro é o Álvaro Brandão, que é da Bahia, né, comendador do Bahia e dono do maior acervo de imagens, acho que do Brasil ou do mundo. Do Bahia, com certeza, ele é disparado maior. Porque, assim, esses caras foram muito, mas muito importantes no livro. Só para quem entender, pô, mas Juca Kfouri, torcedor do Corinthians, mas Juca Kfouri, na década de 80, ele era diretor da Placar. Sim. E a Placar, para quem viveu a década de 80, a Placar não era só uma revista, a Placar era uma personagem do futebol brasileiro. Exatamente. A gente esperava a Placar naquela ansiedade para ver qual era o pôster que vinha, para ver qual era o time que vinha para você fazer seu jogo de botão. Então, assim, para ver a narração do jogo, tinha gol que se só via pelas imagens da Placar. Então, assim, foi uma forma de reconhecer a importância que a Placar teve para o futebol brasileiro na década de 80 e também para o livro, né? Porque quando eu descobri o acervo da Placar no Google Books, tem o acervo da Placar todo lá, pô, aí abriu uma janela que enriqueceu muito o livro. A mesma coisa quando eu tive acesso a uns DVDs que um colega meu tinha do Álvaro, né, cara? Então tinha gols, assim, golaços do início da década que eu nunca ia lembrar. Então isso aí abriu muito o livro. E eu falava pro Álvaro, estou querendo fazer a imagem de tal gol, me arranja aí. 2 dias depois estava a imagem aqui no celular ou no meu e-mail, ia lá fazer o gol. Então, assim, convidá-los para participar do livro foi mais do que falar, não, são 2 craques que vão compor o livro, mas também foi um grande reconhecimento as portas que eles abriram para o livro, né? O horizonte que foi aberto com eles no livro foi fantástico. Juca Kfouri tem sempre um carinho com o Bahia, assim, muito grande, né? Ele sempre, toda vez que ele fala do Bahia, é sempre com carinho, com certa emoção. Cara, dá para ver pela própria revista, quando ele era diretor, praticamente toda semana tinha uma reportagem sobre o Bahia. E assim, ele dá um apoio grande ali na década, quando eu falo da importância do Piton para a segunda metade da década para o Bahia, dá para ver o apoio que a revista Placar dava, as ideias inovadoras de Piton. O Campeonato Baiano sai de 10º em renda, passa para 3º em renda no Brasil. Então, assim, dá para ver as várias e várias reportagens que a Placar fazia direcionada à Bahia e principalmente ao Bahia, entendeu? Assim, dá para ver que realmente tem Mário, e o texto dele no prefácio, dá para ver esse carinho que você está falando, que ele tem pelo Bahia aí muito claro, desde a primeira frase até a última. Show. E a Placar tinha uma coisa interessante, que no final, né, ela tinha lá o resumo de todas as partidas, né? Exato. O scout de todas as partidas, escalação, quem fez o gol, cartão, um negócio impressionante. Cara, isso aí foi tão útil, vou lhe contar uma história aqui. Eu não lembrava que o Bahia tinha sido recordista nacional de invencibilidade em 82. Sim.
E hoje o Bahia é considerado o quarto, porque no meio do caminho o Bahia perdeu um jogo para o Guarani na prorrogação. O Bahia empata o jogo no tempo normal e perde na prorrogação. Era um daqueles campeonatos caça-níqueis que se tinha muito na época, né? Os campeonatos brasileiros, os times saíam na metade do campeonato brasileiro, então se criava um campeonato, uma taça caça-níquel ali para eles. Mas só que aí o Bahia ficou 55 jogos invictos, se eu não me engano aqui. E todo mundo hoje fala que foram 46. Se você pegar as estatísticas atuais, fala que foram 46. Mas na placar da época, no Jornal do Brasil da época, todo mundo considera 55. Entendeu? É mesmo? Então, no livro eu defendo a tese que o recordista nacional de invencibilidade é o Bahia, entendeu? Era o que se considerava na época. Entendeu? O Bahia ficou 55 jogos invictos. O treinador era o Carlos Ferreira. É o Flamengo e Botafogo, né? Alguma coisa assim. O Botafogo é o primeiro, eu acho que o Flamengo é o segundo, o Grêmio, se não me engano, é o terceiro. Ou é o Grêmio ou é um time de Vitória, ou é um time mais esportivo de Vitória, é um time assim menor. Lá no livro tem essa tabela atual, mas na época era o Bahia, entendeu? E você vê claramente em reportagens da Placar, em reportagens do Jornal do Brasil, citando Bahia campeão baiano invicto e completa uma série de 53 jogos invictos. O Bahia tem uma história engraçada que o Ronaldo contou naquele programa do pessoal do BAFC. O pessoal fazia tomando uma cervejinha, né? Sim, então, sim. Ele conta que ele saiu para casar e no jogo que ele saiu para casar, o Bahia perdeu. Ele foi o goleiro do Bahia praticamente por toda a série invicta. E ele saiu para casar, aí o Bahia foi jogar com 13 lá no interior da Paraíba e perdeu a invencibilidade. Então, assim, comprei essa briga lá no livro, entendeu? Hoje o Bahia é o recordista nacional de invencibilidade baseado nas reportagens da época. Da época, olha só que interessante. O Miguel, você fala também de Edinho Jacaré? Cara, Edinho, eu acho que é o cara mais onipresente do Bahia na década de 80, né? É quase impossível você ver uma foto do Bahia na década de 80 e Edinho não está presente. Vocês terem uma ideia, Edinho disputou 552 jogos com a camisa do Bahia. Putz. Desses 552, 525 como titular. Caramba, velho. Entendeu? O cara foi titular em 525 jogos do time. Não tem como não falar, entendeu, cara? O cara é onipresente. E uma coisa que foi muito legal no livro é o seguinte, como eu falei no início do Robson, eu acho que tem alguns jogadores que a torcida do Bahia ou por desconhecimento, ou pelo tempo, acaba não valorizando. Então, vou dar um exemplo aqui. Dificilmente você vai ver o nome de Léo Oliveira como um dos maiores batedores de falta da história do Bahia. Cara, pegue o acervo lá de Álvaro e veja o que o Léo Oliveira fez em 82 pelo Bahia, entendeu? Só no Redenção ele fez 9 gols, sendo a maioria de falta, entendeu? Então, assim, Léo Oliveira não ser considerado um dos maiores batedores de falta da história do Bahia, para mim é um crime, entendeu? Então, o livro tem essa ideia de resgatar isso também. Outro cracaço, Leandro. Cara, Leandro chegou no Bahia em 84. Um meia, né? Um meia. Muito bom. Jogava de meia, de volante. Cracaço. Dominou o meio de campo do Bahia de 84 a 87, entendeu? Sai em 88, acho que com problemas lá com o Evaristo, não consegui entender direito o motivo, mas um cracaço. Robson, que eu falei, entendeu? Outro jogador que a torcida do Bahia praticamente não conhece. Pô, o cara tem quase 60 gols jogando improvisado na ponta esquerda, entendeu? Só em 85, naquele time fantástico lá com o Marinho Apolônio, Ronaldo Marques, é que ele vem para a direita porque Osni tinha saído do Bahia no final de 84, né? Sim. Então, assim, Emo até que a torcida conhece, mas... Eu lembro, Emo, cara, uma coisa que eu não me lembrava, os treinadores que vinham enfrentar o Bahia na Fonte Nova, quando terminava o jogo, só falavam de Emo. Teve um treinador do Bahia que falou, não, meu time ideal é o goleiro e mais 10 Emos. Pelo estilo de jogo do cara, pela raça, entendeu? Então, assim, Emo era um cara que começou como volante, veio do Redenção, e por muito tempo foi o pior time da Bahia, né? O nosso saco de pancada. Até vi uma estatística essa semana que o Bahia enfrentou o Redenção, acho que 30 e poucas vezes na Fonte Nova e nunca perdeu. Então, assim, veio para o Redenção e brilhou no Bahia aí de 81 a 85. Em 85 ele era o ponta esquerda, ele fazia o falso ponta esquerda do time que dominou o Campeonato Brasileiro, né? O Bahia, se não para a eliminatória, o Bahia tinha tudo para ser campeão brasileiro em 85. Né?
todos os treinadores que vinham falaram, não, o Bahia é o grande favorito. O Bahia jogava muita bola em 85. E Marinho Apolônio? Cara, Polônio, ele chegou no Bahia em 84, não deslanchou, fez um gol importante. Tem uma curiosidade de fazer um spoiler aqui. Em 84, o Bahia ganha um Bavi de 1-0, gol de Apolônio. Sim. Esse Bavi bota o Vitória em quarentena por 8 meses. Olha só. Voltar a jogar bola profissionalmente em agosto do ano seguinte, quando começou o Campeonato Baiano. E aí, quando chega em 85, ele começa o Brasileiro como reserva de Tonzinho. Sim, sim. Era Tonzinho e Ademir Patrício, centroavante. E com o tempo, ele e Ronaldo Marques vão entrando nos jogos e formam uma dupla também fantástica, né? Marinho e Ronaldo Marques formam uma dupla fantástica. Tem um gol que a gente reproduziu lá no livro contra o Atlético Mineiro, que eles saem tabelando lá do meio de campo. Entendeu? E é um jogo que o Bahia ganha do Atlético Mineiro dentro do Mineirão por 3-2. Então, assim, Marinho Apolônio é uma figuraça, cara. Uma figuraça. Ele está em um grupo aí que eu participo lá do WhatsApp. Já tive o prazer de perguntar a ele. Esse dia, pena que foi depois que o livro já estava pronto, né? Falei, pô, Marinho, foi jogar no Bahia, como era entrar no estádio com a gente batendo palma daquele jeito. Ele, cara, é uma loucura. Amo aquele time, entendeu? Era muito bom jogar ali. E aí, em 86, ele estava no Bahia ainda mais reserva de Bobô, né, cara? A dupla formada por Bobô e Cláudio Adão, como eu já disse antes, é uma das melhores duplas de área que não só o Bahia, que o Brasil já teve. Só para quem nunca viu, eu vou indicar 3 vídeos aqui. Bahia 2, Palmeiras 0, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 86, que foi disputado em fevereiro de 87. A tabela de Cláudio Adão e Bobô no primeiro gol é coisa maravilhosa. O 5-0, né, o famoso 5-0 no Vitória, onde eles fazem linha de passe dentro da grande área do Vitória toda hora para fazer gol. E tem um Bavi também, que eu não lembro o placar direito, mas em 86, que Bobô toca para Cláudio Adão espera Bobô passar e rola. E aí aquele gramado irregular da Fonte Nova, quando a bola quica, o Bobô bate no ângulo, assim, é um golaço, cara. Até vi essa semana em um vídeo do Barbaço, que ele fala lá os 5 gols mais bonitos de Bobô. Procure esse vídeo, vão ver esse gol aí, que é um gol fantástico. E aí você vê um entrosamento dos dois, entendeu? Era aquela dupla assim que eles não se olhavam. É porque eu estou sem acesso ao livro aqui agora, mas eu acho que os dois juntos, em 86, fizeram perto de 80 gols. Marinho Apolônio, eu tenho uma lembrança de um Bahia e Grêmio aqui na Fonte Nova, que ele jogou muito. Você lembra? Acho que foi 85, né? 85, né? Foi uma partidaça. Assim, no livro tem a ilustração, nesse estilo aí, dessa ilustração que a gente viu do 5-0, tem a ilustração do gol de falta que ele faz, né? Lá da intermediária, ele bota no ângulo de Mazzaropi. Mazzaropi nem voa, né? Só olha para o lado, assim. Não, Marinho Apolônio, em 85, ele jogou muita bola, cara. Muita bola mesmo. Eu me lembro, eu era muito fã dos programas de meio-dia ali, né? Principalmente da TV Itapuã. Sim. Varela dando tapa na mesa, né? E falava assim, porra, se o Bahia não tem nenhum jogador de seleção, Marinho Apolônio destruindo, então tem de levar Paulinho de Almeida para ser o treinador da seleção. Não é possível o Bahia jogando isso tudo e não ter ninguém na seleção, entendeu? E Marinho Apolônio realmente jogou muito. Aquele time de 85 era um time muito arrumado, né? E 3 caras se destacaram bastante ali. Robson, que quando terminou o campeonato, o Bahia acabou não segurando, foi para o Cruzeiro. Ronaldo Marques e Marinho, né? Mas era um time, assim, cara, o meio de campo, com Leandro e Emo e Salles na marcação, dando suporte a esses 3 lá na frente, o time voava, entendeu? Leandro é o que se chama hoje, né, de box to box, né? Aquele cara que tanto está aqui marcando, como está lá na frente fazendo gol, entendeu? Assim, um gol muito bonito dele, que bem legal, é o do Bahia, quando o Bahia ganhou do Curitiba, lá dentro do Couto Pereira. E essa jogada meio de box to box. Você vê, ele vem na corrida, eu acho que, se não me engano, é Emo que cruza, ele já bate de primeira e faz o gol. E 87, se não me engano, 87, o último ano dele no Bahia, o gol do título do Bahia dele, né? Olha só. Lá no Antônio Carneiro. Lá no Carneirão, contra a Catuense, ele faz o gol do título, né? Então, assim, é um cara que
Quem não conhece, procure ver vídeo dele aí, que o cara era muito craque. Era um prazer imenso ver aquele cara jogar. E esses programas da Itapuã eram sensacionais, né? Pô, fantástico. Diário, no meio-dia, e domingo também tinha o lance livre, né? Não, e o legal daqueles programas, assim, por exemplo, pra gente que na época era moleque, você saía cedo para ir para a escola, né? Não tinha celular, não tinha internet. Se não tivesse uma banca de jornal na frente ali, você ia e voltava da escola sem saber o resultado do jogo, né? Incrível. Eu chegava em casa, não eram os melhores momentos, eram compactos de 20 minutos, meia hora, e você sentava em frente à televisão ali. Eu tinha um tio que ele me xingava: você é maluco, rapaz, o jogo foi ontem, você está vibrando com os gols. Porque assim, para mim era como se estivesse vendo o jogo naquela hora ali, né? E os compactos eram longos, não era essa questão de 3 minutos, 4 minutos, eram 20 Porque minutos. Não tinha direito de imagem, né? Então, qualquer jogo caprichava. Eu me lembro. E a TV Itapuã gostava de comprar uns equipamentos novos, e a TV Itapuã investia muito, era muito legal. Não, é muito legal. Não, eu acho que tem umas coisas da década de 80, cara, que eu tento reviver no livro ali, por exemplo, o Zebinho na Fonte Nova, entendeu? Sim. Lourinho, pô, tem um jogo que Lourinho dá uma surra no Mirandinha, do Palmeiras, aquele centroavante que depois jogou na seleção, jogou na Inglaterra. E Mirandinha passa o jogo todo perguntando aos jogadores do Bahia se aquilo ali ia detonar com ele mesmo. Pô, isso aí pega mesmo. E o cara fica ali preocupado e o Bahia passando por cima deles. Então, assim, tem várias histórias que eu consegui resgatar aí nessas pesquisas da Placar, dos jornais. Uma pena é que os jornais da Bahia não estão na internet, né? Sim. Então, eu acabei fazendo muito livro com a visão externa da mídia do Sul sobre o Bahia, né? E tem algumas coisas legais, eles davam até uma cobertura boa. E tem algumas coisas também que eu acho negativas. Então, assim, muitas vezes, na década de 80, hoje eu não vejo isso, mas eu acho talvez até por Lourinho e todo esse folclore que tinha no Bahia, muitas vezes o pessoal acreditava os triunfos do Bahia ao sobrenatural, né? Ao trabalho de Lourinho. Muitas vezes o cara ignorava completamente que o Bahia foi lá, jogou direito, o sobrenatural do Bahia dá o triunfo ao tricolor. Então, assim, é muito engraçado essa questão, entendeu? Que como eles tratavam isso. Tanto isso até o final da década, entendeu? É o final da década. Agora é engraçado, a cobertura é boa, cara. Eu consegui muita coisa mesmo na Folha, no Globo, Jornal do Brasil, entendeu? Que estão na internet, né? O dia que tiver o Jornal da Bahia na internet, eu prometo fazer a segunda edição com a visão dos baianos agora sobre o Bahia. Segunda edição revisada, né? Outro dia eu fui lá no Arquivo Público para acessar os jornais de 1959, para pegar alguns detalhes das finais com o Santos. Só tem lá. Foi muito interessante, rapaz. O livro tem um livro muito legal de 59, você conhece lá do Nininho? Sim. Antônio Matos, aquele livro é muito legal, cara. Ele conta bem em vários detalhes, eu até comprei. Outra coisa que eu usei muito foram os livros, né? Então, assim, você tem um livro muito bom do Bob Fernandes, entendeu? Que ele entrevista vários jogadores do Bahia, entrevista Bobu, entrevista Beijoca, entrevista Paulo Maracajá. Então, assim, não tem como você falar do Bahia e não falar do Paulo Maracajá, né? Sim. Então, esse livro do Bob Fernandes foi uma grande fonte de pesquisa ali sobre Paulo Maracajá, sobre Alemão, entendeu? Sim. Faço um texto ali em agradecimento ao Alemão, que era uma figura ímpar na Fonte Nova, ali, tratando dos jogadores do Bahia. Então, assim, eu também usei bastante esses livros que tinha já. O nome da água milagrosa, né? Alemão era o cara da água milagrosa. Da água milagrosa. E amarrar os jogadores do Vitória e botar dentro do freezer da concentração do Bahia, eu também usava bastante. E foi o cara que a história talvez mais famosa dele foi da final, né? Que o Bahia chega no Beira-Rio e tinha um despacho na entrada do nosso vestiário, né? Com cabeça de boi, não sei o quê, e todo mundo se assusta. Ele, não, ninguém vai me assustar, não. Ele mastiga 2 alhos, joga dentro de uma garrafa de água e começa a varrer tudo, limpar tudo. Não, os caminhos estão abertos. Então, assim, tem umas histórias legais de Alemão. Então, assim, eu acho que o livro vai muito nesse foco, né? Assim, na década o título mesmo de 88, eu acho que devem ter uns 4 ou 5 textos
exclusivo sobre o time de 88. Então, eu conto toda a trajetória, jogo a jogo, porque eu vou contar uma curiosidade aqui, que está no livro, talvez algumas pessoas nem acreditem agora de imediato, mas a escalação: Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudio, Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Gil, Zé Carlos, Bobô, Charles e Marquinhos, que é a escalação que todo mundo sabe do time do Bahia, campeão em 88, só jogou junto a final. É sério? Esse time nunca tinha jogado junto, só jogou a final. Não, eu me lembro que Sidmar era o goleiro, né? Porque Sidmar era goleiro. Começou o ano com Ronaldo. Aí Ronaldo se machuca contra o Goiás e Sidmar vira goleiro. Então o Sidmar vai até o final. No início do campeonato, Paulo Rodrigues não era titular. Paulo Rodrigues começa a ser titular ali pelo 6º, 7º jogo, não lembro direito, mas ele não era titular, ele começa a ser titular mais na frente. O Bahia jogava geralmente com um volante, 2 pontas, entendeu? Depois que ele começa a botar 2 volantes ali, que Paulo Rodrigues começa a jogar. Sim. Nas finais, Marquinhos começou machucado. Então, o ponto esquerdo nos primeiros jogos foi Sandro. Marquinhos só volta com o Fluminense, entendeu? Sim. Aí era Sandro, que também é outro cara fantástico, né? Outro cara que jogava pela esquerda com o pé direito e fazia gol à torta e à direita, né? Aproveitou outro que veio da Catuense também, né? Ex-Catuense. Nenhum dos jogos de Salvador, João Marcelo ficou fora por contusão, ou foi Claudio. Então, assim, sempre tinha alguém que não estava desses 11 aí, que não estava, entendeu? Então, assim, a única partida que os 11 entraram foi a final e é histórico, né? Todo mundo sabe dessa escalação de cor e salteado. E aí eu vou contando no livro, desde o primeiro jogo, né, contra o Bangu, na Fonte Nova, até a final, como o time foi se formando, né? Quais foram os jogos emblemáticos, 2-0 no São Paulo, a derrota para o Botafogo dentro da Fonte Nova, né? Que foi o jogo que a torcida expulsou o Renato do time, e aí entra Charles a partir do jogo seguinte, não como titular, né? Mesmo assim, Evaristo não bota Charles como titular, ainda testa Sandro, Osmar, aí Charles entra no final do jogo com o Corinthians, faz um golaço, continua como reserva, e continua entrando, fazendo gol, aí que ele vira titular, né? Então, assim, eu conto todos esses detalhes aí, e nas finais, para cada confronto contra o Sport, contra o Fluminense, contra a Internacional, tem um texto específico contando os detalhes aí. Muito bom, muito bom. Miguel, parabéns. Estou ansioso para começar a ler o seu livro. Vamos divulgar aqui nas próximas lives aí, vamos fazer uma pequena contribuição aí à história do Bahia, ao seu trabalho, ao trabalho de todos aí que te ajudaram nessa empreitada. E eu tenho certeza que todo mundo vai adorar demais, assim, num momento muito marcante, né? Que é esse momento de uma nova fase, de SAF. Eu acho que é importante a gente manter essa memória da história do clube, assim, muito acesa entre todos, né? Exato. Cara, assim, eu acho que quando eu falei, né, que tem a galera que acha que o Bahia era um time imbatível, que não tem nada a ver. Mas o que me levou a escrever o livro foi a galera que acha que o título foi um acaso. E o título não foi um acaso. Não foi, né? Rapidamente eu vou falar aqui. O Bahia tem um crescimento forte a partir de 85, no próprio Campeonato Brasileiro. O Bahia tinha uma base muito forte. Entendeu? O Bahia revelou naquela década Charles, João Marcelo, Marcelino, Zé Carlos. Estou lembrando aqui mais. Ronaldo era da base. Então, assim, o Bahia tinha uma base muito forte. Então, revelava jogadores que chegavam no time principal e podiam jogar. Outro ponto muito importante que a gente não tem mais eram os times do interior. Então, assim, você pega do time titular do Bahia ali, ó, Tarantini veio do interior, Claudio veio do interior, Bobô veio do interior, Sandro, que sempre entrava, veio do interior, Edinho Jacaré, que você bem lembrou, veio do interior. Osmar veio do Ipiranga. Osmar veio do Ipiranga. Então, assim, você tem o Gil Sergipano, vem de Sergipe, Marquinho vem de Sergipe. Então, você tinha o interior da Bahia e esses times de Sergipe também com jogadores bem interessantes. Qual foi o último jogador que o interior da Bahia revelou? Liedson, jogador que conseguiu fazer uma carreira bonita no futebol. O que eu me lembro é de Liedson.
Então, assim, naquela época, você tinha essas coisas, e o Bahia soube aproveitar isso muito bem, entendeu? E tem uma coisa externa ao Bahia que eu acho que é importante, é o seguinte, o mercado europeu começa a se abrir novamente na década de 80. Então, os times mais expostos do Brasil, que são do Sul e Sudeste, começam a perder muitos jogadores. Certo. Começam a perder muitos jogadores. E o time do Bahia, todo arrumado, com uma base que vem forte desde 86, ali, quando o Maracajá contratou o Bobô, Sandro e vários outros jogadores, o Bahia simplesmente falou assim, é a minha chance e aproveitou, entendeu? Então, assim, quando a pessoa fala foi um acaso, não foi um acaso. O Bahia se prepara durante a década, tem esse crescimento do futebol baiano como um todo. O título do Vitória em 85 é importantíssimo para o título do Bahia em 88, entendeu? E o Bahia começa a se sentir desafiado dentro de sua casa, então fala, pô, se eu estou sendo desafiado aqui, eu tenho de fazer um time forte para retomar a hegemonia. Certo. Então faz aquele timaço de 86. Então, assim, são coisas que você vai somando e chega no título de 88. Então, assim, o Fazendão era um puta concentração naquela época. Entendeu? A meninada que entrava no time treinava com os profissionais ali no Fazendão. Então, eles já se conheciam. Outro detalhe muito importante, as preliminares do Bavi, era Bavi de juniores, né? Hoje você pega a molecada, bota para jogar em Pituaçu 3 horas da tarde. Ninguém vê. Pouca gente vê os jogos. Um público de 100 pessoas, entendeu? Charles, Zé Carlos, João Marcelo, Dico Maradona, que eu esqueci, foram calejados disputando o Bavi com um público de 30, 40 mil pessoas na Fonte Nova. Então, quando o cara chega no profissional, ele já chega com outro nível, entendeu? Outro nível de conscientização, outro nível de amadurecimento. Então, a soma disso tudo que leva ao título do Bahia em 88. Entendeu? Não foi um acaso que o Bahia estava passando por ali e a taça caiu na cabeça. Não, muito pelo contrário. O Bahia, depois de um ano de 84 muito ruim no Brasileiro, começa a se estruturar, vem o título do Vitória em 85, o Bahia fala, pô, não dá para perder essa hegemonia local aqui, se reforce muito para 86 e chega lá em 88 muito forte, e essa galera muito forte que vem do interior, Salles, que eu esqueci de falar mais cedo, do time de 85. Então, assim, Salles é de Jiquié? Não, Salles, eu acho que era do Jiquié, não lembro de cabeça se era do Jiquié, não, mas Salles, se não me engano, ele veio do Jiquié. Ele vem moleque pro Bahia, ele vem assim pro final, o último ano de base, entendeu? E ficou no Bahia de 81 até 89, né? Ele é de um Jacaré. São caras que chegam no Bahia e passam o tempo todo. Então, assim, esse acho que o livro ele se propõe muito a participar desse debate, entendeu? Show. Foi um acaso ou foi... O Bahia era um time invencível? Na minha opinião, nenhum nem outro, entendeu? O Bahia era um time médio, como é hoje, e que soube aproveitar o momento que se abriu, aquela janela de oportunidade que se abriu, se preparou para aquilo e foi campeão em 88. Foi amadurecendo, não é, Miguel? Exatamente, foi amadurecendo. Se eu pegar as campanhas de 85 e 86, você vê que 85 e 86 mostram que o Bahia pode chegar. Tanto é que em 90, se não fosse, vamos dizer assim, o fenômeno Neto, o Bahia tinha sido campeão, você não acha, não? Eu acho que sim, eu acho que aquele time do São Paulo não parava o Bahia, não, cara. Parava, não. O vacilo do Bahia em 90 é outro jogo, assim, ontem eu estava me lembrando muito de 90, porque um dos jogos mais emocionantes que eu fui na Fonte Nova foi Bahia e Bragantino, né? Eu também falo a mesma coisa. Jogaço. O jogo Bahia e Bragantino, aquele 3-2 é emocionante. E eu até peço desculpa aos jogadores no livro, falo, pô, velho, vocês me desculpem, mas quem ganhou esse jogo foi a torcida. Sim, a torcida do Bahia naquele jogo fez uma coisa fantástica, né? A gente cantou 1h45. Se o jogo durasse 3 horas, a gente cantaria 3 horas. Eu não sei se você lembra, mas no intervalo o time do Bahia não desce. O time do Bahia fica no banco de reserva e a torcida cantando, entendeu? Repare nas narrações dos gols, você vê que o cara ele fica tão louco com a torcida que ele fala gol, ele fala, quero ver quem vai parar essa torcida agora. Ele fala para esse time, ele fala a torcida. Então, assim, ontem eu me lembrei muito desse jogo, cara. E, graças a Deus, ontem foi bem mais fácil, né? O coração já não aguenta essas emoções. E 90, nas finais, ou na semifinal, o vacilo do Bahia foi fazer muita falta no primeiro jogo. O Bahia ele fez muita falta perto da grande área. E aí os caras tinham Neto, né, velho? Por mais que Chico tivesse numa noite iluminada e pegou muita bola, mas quem tem Neto
você não pode ficar brincando de fazer falta ao redor da área. Aí o cara decide o jogo, né? Ele decidiu o jogo ali. E na Fonte Nova foi um jogo de xadrez, né? E aí eu tive até, um dia conversei com o Paulo Rodrigues, que eu tinha uma coisa na minha cabeça, que o Paulo Sérgio, que depois foi campeão do mundo em 94, e jogou no Bahia depois, assim, em 2005, acho que quando o Bahia caiu para a Série C, ele estava naquele time, ou chegou a passar naquele time. O Paulo Sérgio ele foi jogar de falso 9 naquele jogo para marcar Paulo Rodrigues. Ele não deixava o Paulo Rodrigues andar, entendeu? O Corinthians perdia a bola e ele colava em Paulo Rodrigues. Aí eu só até perguntei a Paulo Rodrigues, falei, Paulo Rodrigues, tira uma dúvida aqui, nesse jogo teve isso? Ele falou, teve, cara, eu não conseguia andar. O cara colou de mim ali. E assim, Paulo Rodrigues era um cracaço, né? Então tudo do Bahia, de 86, de 88 e 90, começava em Paulo Rodrigues, né? Paulo Rodrigues pegava a bola, o que se chama hoje, pega o cara que faz a saída do jogo lá atrás. Entendeu? Ele pegava a bola até entregar no meia. Em 88, Bobô e Zé Carlos. 89 ou 90, o Luiz Henrique, né, que era outro cracaço. Entregava a bola ali e ali o time deslanchava. Quando o Nelsinho quebrou esse meio de ligação aí, Paulo Rodrigues, o Bahia não andou na Fonte Nova. Foi um dos jogos mais tristes que eu já fui na Fonte Nova. Eu acho que mais triste do que esse, só o 0x0 com o Internacional debaixo daquele toró, né? Toró, Eu estava no Bahia e Bragantino, estava nesse Corinthians também, concordo contigo, foi uma partida muito triste. E também no Bahia Internacional também eu estava lá e foi... Não era para ter eu até brinco no livro que era para Paulo Maracajá ter jogado um gato na rede elétrica lá e acabado com aquele jogo, né, cara? Não tinha condição de fazer aquele jogo naquele Não tinha condição nenhuma. E aí o Inter, um time bem mais forte fisicamente, segurou o Bahia e levou a vaga da Libertadores. Miguel, parabéns. Então, conte conosco aqui, a gente vai divulgar aqui teu livro aqui sempre aqui nas lives, vou abrir aqui mostrando aqui e estimulando a galera aí a comprar o livro, né? Como eu falei, acho que é muito importante da gente manter essa história viva do nosso clube, né? E eu acho que a gente tem que ter aí uma dica também, a gente também tem que falar dos momentos ruins também, para a gente valorizar, né, os bons momentos, né? Os momentos difíceis também precisam ser contados, porque nessas dificuldades que a gente vê aí como a gente valoriza, né, os grandes momentos aí por conta das certas dificuldades que a gente enfrenta pelo caminho. Parabéns aí, viu? Valeu, cara. Obrigado aí pela divulgação. E eu vou lhe mandando uns videozinhos aí de vez em quando para você ir botando. Para não encher o saco do pessoal sempre com o mesmo aí. Tá certo. Obrigado aí.